Gerir bem uma empresa e investir bem em empresas são duas coisas bastante diferentes, mas quando eu comecei com os meus projetos achava que não. Se fosse bom a analisar empresas, eventualmente ia ser bom a gerir uma e vice-versa. Percebi rapidamente que não é bem assim. E há algo que pouca gente fala em Portugal. Os melhores gestores que eu conheço pensam muitas vezes como investidores e os melhores investidores que eu conheço percebem muito bem de gestão de negócios. Ou seja, apesar de terem lentes diferentes na forma como olham para uma empresa, também têm semelhanças muito importantes e ambas complementam-se. Por isso, no vídeo de hoje vamos falar de três coisas. Primeiro, como é que uma empresa pode ser um negócio fantástico e um mau investimento ao mesmo tempo. Porque uma empresa e a ação de uma empresa são coisas diferentes. Depois vamos falar da diferença de métricas internas e métricas externas de uma empresa, porque muita gente percebe esta parte mal. E por fim, como é que eu combino o meu lado de gestor e o meu lado de investidor a analisar uma empresa, porque isso não só me torna num melhor investidor, como me torna num melhor empreendedor. Se tens um negócio ou investes em empresas, ou ambos, este vídeo é para ti, por isso, vamos a isso. Como eu já vos disse, gestores e investidores obviamente que têm muitas coisas em comum. Para além de ambos terem de ter uma estratégia a longo prazo, têm de saber alocar capital corretamente, ambos têm de saber avaliar riscos-recompensa, ambos têm de saber identificar vantagens competitivas em negócios, mas um bom gestor que queira ter mesmo sucesso nos negócios tem que perceber de Unit Economics, que é o que o Alex Hormozi tornou famoso, aquele que nós chamamos de métricas internas de um negócio, que são basicamente LTV, Lifetime Value. Se um cliente vos paga 1000 € por mês e em média um cliente fica com vocês 11 meses ou 10 meses, o LTV é 1000 vezes 11 ou vezes 10, ou seja o que for o tempo que em médio que um cliente fica com vocês. Tem de saber o vosso CAC, Client Acquisition Cost, tem que saber a relação entre o LTV e o CAC, tem de saber o vosso Payback Period. Isso são métricas que não são expostas pelas empresas cotadas em bolsa, nós como investidores não temos acesso a isso, mas um gestor tem acesso a isso e são essas métricas que ele consegue controlar com a estratégia que tem na empresa, certo? Sem saber bem essas métricas, um gestor não consegue escalar de forma saudável, ou pelo menos não tem a certeza que está a escalar de forma saudável. E um investidor que percebe bem como gerir corretamente um negócio e como gerir as operações de uma empresa, sabe analisar a equipa de gestão, sabe identificar vantagens competitivas e coisas assim, que normalmente é um trabalho de um gestor, também vai ter muito mais sucesso do que um investidor normal que não tem essa qualidade. Agora, o Warren Buffett tem uma frase muito famosa sobre isto que quase toda a gente interpreta mal, na minha opinião. A minha competência é alocar capital, não gerir operações. Por isso contrato pessoas melhores que eu para isso. Ao contrário do que parece, ele não está a dizer que não percebe de gestão ou de operações. Aliás, a realidade é o oposto disso. Basta andarmos um bocadinho para trás no tempo, especificamente para 1988, onde num jornal muito conhecido chamado Fortune, saiu uma notícia a dizer: o feiticeiro de Omaha, ou seja, o Buffett, é possivelmente o melhor investidor dos Estados Unidos, mas tem outro talento particularmente secreto. Ele é um ás a gerir negócios. Se vocês pensarem bem, até é de esperar, ele tem que ter alguma noção de como gerir uma empresa, obviamente. Mas ainda é mais do que isso. Quando ele tinha 14 anos, ele não só já fazia negócios, já era empreendedor, como comprou uma quinta e arrendou-a. Depois, quando comprou a Berkshire Hathaway, era uma empresa têxtil, nem tinha nada a ver com investimentos, ele é que mudou a equipa de gestão e mandou espremer o máximo de caixa possível da empresa e do modelo de negócio que ele tinha quando comprou a empresa, para usar essa caixa para investir em novos negócios. E sempre que ele compra empresas, porque a Berkshire, para além de investir no mercado de ações, também compra empresas, tem mais de 180 empresas, é o Warren Buffett que escolhe pessoalmente o CEO para cada empresa que compra, que a Berkshire compra, e é ele que monitoriza a performance. Por isso, ele tem que ter alguma noção e tem que perceber bem de como gerir um negócio e de como identificar uma boa equipa de gestão e uma boa empresa. Ele não gera as operações de nada, ele é bom a alocar capital, por isso ele contrata essas pessoas que são melhores do que ele para gerir as operações do dia-a-dia das empresas. Já agora, se às vezes te sentes meio perdido no mercado de ações e gostavas de aprender a investir com dezenas de análises de empresas diferentes, gostavas de falar com outros investidores, de ver o meu portfólio e o de outros investidores, literalmente a maior e melhor comunidade de investimentos em Portugal, tens aí o link em baixo para entrar no ISK Plus. Agora vamos imaginar uma empresa de SaaS, que é software como serviço. Por exemplo, a Salesforce ou a ServiceNow, que ainda é mais growth do que a Salesforce, está a crescer para aí a 20-25% ao ano a receita. Se és o CEO desta empresa, as perguntas que vais fazer todos os dias são: qual é que é o meu LTV comparativamente ao meu CAC? O quão financeiramente sustentável é o meu crescimento? Qual é que é a minha taxa de retenção e, em média, quanto tempo é que um cliente fica connosco? Existem outros exemplos de perguntas, mas aqui a questão central é: consigo fazer este negócio crescer de forma sustentável sem ele morrer? É esse o objetivo de um diretor executivo.
crescer o negócio de forma saudável, com qualidade. E tu, como gestor, tens controle direto sobre a performance da empresa. Como investidor, não. Tu, como investidor, não sabes as métricas internas da empresa, não sabes o LTV, não sabes o CAC, vês a empresa de fora. Agora, para um gestor, claro que à medida que a empresa vai crescendo e começa a ter investidores, vai sendo cada vez mais importante as métricas externas. E quando já tens uma empresa gigante cotada em bolsa, tens de agradar os acionistas com essas métricas externas. A questão é, que métricas são essas? Receita, EPS, lucro operacional, margens, etc. As métricas que todos os investidores conhecem. E por isso, como investidor, as perguntas que fazes quando analisas a empresa são diferentes das perguntas que fazes se fosses gestor da empresa. A que velocidade é que está a crescer a receita, o lucro operacional, o lucro líquido, com que consistência nos últimos anos? As margens brutas e operacionais da empresa estão a expandir ou a contrair? A empresa consegue gerar fluxo de caixa recorrente? Isto são tudo perguntas importantes que não são necessariamente o foco inicial de um gestor de uma empresa que está em crescimento. Tu, quando és gestor, controlas a alocação de capital. Quando és investidor, controlas a tua alocação de capital, do teu dinheiro privado, mas não controlas a alocação de capital da empresa que estás a investir. Ou seja, também tens de perceber métricas de Return on Invested Capital, tens de perceber o que é que a empresa faz com o fluxo de caixa livre que tem. Isto é tudo muito importante, porque a qualidade da alocação de capital da equipa de gestão para um investidor é importantíssimo, mas para um gestor é literalmente ele que faz isso. Agora, uma coisa que pouca gente percebe é que estas métricas, como a receita e assim, são considerados lagging indicators ou lagging metrics. O que é que isso significa? Este termo é muito mais usado em macroeconomia, mas aplica-se também aqui aos negócios. Porquê? Estas métricas mostram-te os resultados do trimestre anterior da empresa. Ou seja, mostram-te o que é que a empresa fez, não o que a empresa está a fazer ou vai fazer. E esta é a grande diferença entre o investidor e o gestor. O gestor consegue perceber a direção do negócio futuro de uma forma muito mais clara que o investidor não consegue. Claro que há a chamada de resultados, onde o CEO e os principais diretores da empresa falam abertamente com investidores para se retirarem as dúvidas dos investidores e para haver mais transparência entre a equipa de gestão e os acionistas da empresa, mas nunca é a mesma coisa, há sempre coisas que não passam e é preciso ter uma confiança muito grande na equipa de gestão, que eles não estão a fazer maroscas ou a mentir ou coisas assim. Por isso é que é bastante importante ver as red flags e as polémicas anteriores de uma empresa, quando se faz uma análise. Mas há investidores que procuram proxies das métricas internas de uma empresa através de alguns KPIs que algumas empresas partilham publicamente. Por exemplo, o Shopify partilha o GMV, Gross Merchandise Volume, que é o volume total das transações processadas na plataforma do Shopify. A Meta partilha o MAU e o DAU, que são bastante conhecidos, Monthly Active Users e Daily Active Users, os utilizadores mensais e diários ativos em todas as plataformas da Meta. Falando nas empresas de SaaS, a Salesforce e a ServiceNow partilham uma métrica chamada RPO, Remaining Performance Obligations, que é serviços que já foram feitos, mas a receita ainda não foi reconhecida. Esta receita é talvez a melhor proxy de uma previsão da receita futura da empresa. Estes KPIs operacionais claramente que não te permitem prever lucros da mesma forma que as métricas internas que um gestor tem acesso permite prever, mas se olhares para elas já vais ter uma grande vantagem comparativamente aos investidores que só olham para demonstrações de resultados e coisas assim. Agora eu quero que vocês percebam uma coisa muito importante. A qualidade de um negócio não representa a qualidade da ação. E eu vou-vos explicar isto com um exemplo do Shopify. Para quem não sabe, o CEO do Shopify é o Tobi Lutke. Ele não só é um CEO fantástico, como construiu uma empresa brutal. Ele transformou o e-commerce. E para já é uma empresa super bem gerida com um produto de qualidade. Não é à toa que eu investi na empresa. Mas eu só investi na empresa em maio de 2023, apesar de a ter conhecido no final de 2021 e início de 2022. Porquê? Porque, por exemplo, em novembro de 2021, o Shopify tinha um market cap de para aí 210 bilhões de dólares. Absurdo para a altura. E é absurdo porquê? Vamos ver as métricas do Shopify nessa altura. A receita em 2021 foi de 4,6 bilhões de dólares. Foi um crescimento de 57% comparativamente a 2020, ou seja, a taxa de crescimento estava absurda. Mas porquê que houve este crescimento absurdo? Porque isto foi a saída do Covid, foi a recuperação depois do Covid. Aqueles cheques de estimulação que deram nos Estados Unidos e a malta ficou maluca a ver aquela percentagem de crescimento na receita do Shopify. Mas nessa altura, se vocês fossem ver as métricas financeiras da empresa, o Price to Sales Ratio, por exemplo, que é o índice preço-vendas, que é basicamente dividir o market cap da empresa pela receita total da empresa, estava a 50 vezes. Ou seja, vocês estavam a pagar 50 vezes
a receita futura da empresa. Não é os lucros, nem o fluxo de caixa, é a receita. Mas em termos de P/E ratio, ou seja, índice preço-lucro, a empresa estava a mais de 70 na boa de índice preço-lucro. E lembrem-se que o lucro líquido do Shopify em 2021 foi o máximo que alguma vez teve. Até agora, estamos em 2026, até agora o Shopify não teve um ano que tenha tido mais lucro líquido do que em 2021. Absurdo. E eu também percebo que o Shopify é uma empresa de crescimento e que fluxo de caixa livre não é a métrica mais essencial para uma empresa recente que está a crescer a 30% ao ano e a reinvestir bastante no negócio. Mas nessa altura no mercado, se fôssemos ver o índice preço-fluxo de caixa livre do Shopify, estava aproximadamente 500 vezes. Um price to free cash flow ratio de 500 basicamente significa que se o fluxo de caixa livre da empresa não aumentasse, ias demorar 500 anos a recuperar o investimento que estás a fazer naquele momento. Mas onde eu quero chegar com isto é que naquela altura o mercado estava a assumir que aqueles 60% de crescimento da receita do Shopify não era uma anomalia por causa da recuperação do Covid, era o novo normal da empresa. Mas em fevereiro de 2022 o Shopify anunciou que a receita deles para esse ano ia ser significativamente inferior a 2021. O negócio não colapsou, continuou a ser super bem gerido e estava super bem. Aliás, a receita continuou a crescer. Só no primeiro trimestre de 2022 cresceu 22%, no segundo trimestre cresceu 16%. Mas de novembro de 2021 a junho de 2022, a ação da empresa caiu 84%. Não porque a empresa era mal gerida, não porque o negócio estava fundamentalmente a ser deteriorado, simplesmente por euforia. Porque o mercado assumiu uma coisa que não era o novo normal da empresa. Era uma anomalia por causa da recuperação do Covid. Qualidade do negócio não equivale à qualidade da ação. Agora, voltando à questão do gestor versus o investidor, eu quero-vos dar o exemplo da nossa empresa para vos explicar a importância disto nos investimentos. Quando eu cheguei cá, ainda não havia Accent Capital nenhuma. O Afonso tinha 3 fontes principais de rendimento: serviços de marketing, parcerias com corretoras e o AS Club Plus. E a primeira coisa que eu fiz foi analisar o negócio do Afonso, analisar a indústria de finanças em Portugal, analisar os principais concorrentes e procurar oportunidades neste mercado. Porquê? Eu rapidamente percebi que parcerias com corretoras e com plataformas financeiras têm um padrão específico muito engraçado em crises. Apesar de eu estar sempre a ensinar que é exatamente em crises que nós devemos comprar mais agressivamente e mais vezes, o que a maioria faz é exatamente o oposto. Investidores e traders deixam de investir tanto, deixam de ser tão ativos, o volume de transações cai e o que é que acontece? O lucro das corretoras desce e elas cortam os contratos que têm com os criadores de conteúdo. Nós cá na empresa, numa crise, podemos facilmente perder 15 a 20 mil euros por mês de receita recorrente dessas parcerias de um dia para o outro. E um investidor, se olhasse para um negócio com essa característica, diria que essas parcerias são uma dependência arriscada. Por isso, o que é que eu fiz? Coloquei como objetivo da empresa depender o mínimo possível dessas parcerias, fazer de tudo para que não tenhamos de depender de receita que supostamente é recorrente, mas a qualquer momento desaparece, ou pode desaparecer. Para solucionar isso, o exemplo do Alex Hormozi e da pirâmide da Tesla é fantástico. O Elon Musk começou com o Roadster, um carro mais caro para pessoas mais ricas, mais premium, menos volume, margens mais elevadas. Depois criou o Model X e o Model S, ou seja, os dois carros de 100 mil euros da Tesla, que agora já não são fabricados, mas são carros na mesma premium, nem toda a gente tem 100 mil euros para dar por um carro, mas já começa a aumentar o volume de produção. E no fim, só depois dele ter tido o Roadster e de ter o Model S e o Model X, é que ele criou os dois carros mais baratos, com maior volume, mas menores margens da empresa, o 3 e o Y. Quando eu agarrei neste exemplo e olhei para a empresa, o que eu vi é que o AS Club Plus era o nível mais baixo da pirâmide, de todos. Era o nosso Model 3/Y. As parcerias faziam uma percentagem de receita muito superior comparativamente ao AS Club Plus na altura em que eu entrei, eu vi como um Model X/S. Só que faltava um Roadster na empresa. Não tínhamos nenhum serviço premium que fosse difícil de prestar e que resolvesse um problema grande e que ninguém em Portugal o estivesse a fazer. E quando eu comecei a estudar este mercado em Portugal e a aprofundar mais e a falar com muita gente, claro que para além daquelas perguntas básicas do quantas ações é que devo ter no portfólio, eu encontrei provavelmente o maior problema que nenhum serviço educativo em Portugal está a resolver. Fazer com que as pessoas tenham 100% de autonomia a investir para sempre e nunca mais se esqueçam de como analisar corretamente uma empresa. Qualquer empresa. Literalmente todas as semanas ouço o mesmo de pessoas que já compraram cursos e mentorias em Portugal.
Ah, sim, eu gostei do curso X, até nem é mau, mas já me esqueci de tudo o que aprendi lá. Ou, sim, mas continuo sem conseguir analisar empresas sozinho. Recebo sempre uma destas, todas as semanas. Porque estes serviços educativos dão-te o conhecimento, mas não aplicam o conhecimento contigo, nem te dão um processo que tu consigas replicar para sempre em qualquer empresa. Mas isso também acontece porque uma coisa é pedir ao chat GPT para te resumir uma análise de uma empresa ou para te escrever um guião e para pareceres inteligente a falar de um certo tema. Outra coisa é ouvir dezenas de horas dos melhores investidores do mundo, dezenas de horas de chamadas de resultados de empresas, analisar dezenas de empresas, falar com vários empresários. Isso é que te dá experiência real, certo? Mas o que eu quero que vocês percebam é que eu vi um problema estrutural em Portugal como uma oportunidade gigante. E foi assim que decidi criar o Investor OS e colocámos-lo no lugar do Roadster para a pirâmide de produtos e serviços da nossa empresa. E a oferta é bastante simples. Aprendes a analisar empresas como ninguém em Portugal e tens 100% de autonomia a investir e a gerir o teu portfólio para sempre, se não devolvemos-te o dinheiro. Agora, para vocês perceberem o que me faz ter sucesso em investir como quase ninguém, é porque quando eu vou analisar uma empresa, eu meto o meu chapéu de investidor para ler documentos financeiros, ouvir a chamada de resultados, fazer uma análise financeira à empresa, ou seja, analisar as métricas financeiras da empresa, fazer projeções financeiras, fazer valuation models, etc. E depois meto o meu chapéu de gestor para analisar a indústria, para perceber o TAM da empresa, para fazer uma análise histórica e competitiva à empresa, para procurar red flags, polémicas, analisar a equipa de gestão, etc. É por esta razão que quando me perguntam o que é mais importante, saber gerir ou saber investir, eu não consigo escolher, porque se eu puder escolher, eu escolho os dois e aplico os dois à minha análise de empresas e a tudo na vida. A filosofia de investir e a filosofia de gerir algo bem tem muitas lições que se aplicam à vida real, à tua vida pessoal. Por isso, na minha opinião, se eu vos pudesse dar um conselho, aprendam os dois ou tentem aprender os dois. Quem percebe bem as diferenças e as semelhanças entre os dois e sabe usar os dois tem uma vantagem competitiva que 99% dos investidores puros, digamos assim, em Portugal não têm, percebem? Obrigado e bons investimentos, malta.